Fala, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Tava almoçando aqui, né? Encontrando um tempinho pra poder almoçar e acompanhando o Seleção Sport TV. E, cara, não só foi útil para poder ver aí o que estão falando sobre Bahia, trazendo um parecer, uma visão, uma perspectiva, falando muito de Arias, convocado aí para a Copa América e tudo mais, como também tiveram informações de mercado, né? Da segunda janela aí, o Eric Faria trouxe algumas novidades, alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena se destacar, vale a pena a gente ver aí. Então veja aí o que disse Eric Faria, Rizek, Conrado e nosso querido Paulo Nunes, além de Renan Pinheiro, sobre o momento do Bahia, que na visão deles vai brigar lá em cima. Isso daí é a visão unânime praticamente agora, né? De todos. E, enfim, tem muita coisa interessante para ver, confere. Seleção está de volta com o Conrado Santana, o Eric Faria, o Paulo Nunes. A gente vai agora a Salvador com o Renan Pinheiro para falar da classificação do Bahia na Copa do Brasil. Renan, boa tarde a você, bem-vindo, tudo bem? Fala, Rizek, tudo bem? Tudo ótimo aí. Um abraço também para o Paulo, para o Eric e para o Conrado. Pois é, Rizek, a torcida do Bahia está bem animada, né? Afinal, são 7 partidas sem perder e 5 vitórias seguidas. Pois é, o momento é de muita alegria. O Bahia conseguiu avançar aí para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Para a fase de oitavas de final, derrotando o Criciúma por 2-0 no Heriberto Wilson, depois de ter derrotado a equipe catarinense na ida por 1-0 na Fonte Nova. O Tricolor embolsou aí 3.400.000 reais, né? Os cofres tricolores. O jogo não foi dos mais vistosos, né? Das melhores atuações, mas o Bahia foi eficiente, conseguiu segurar o resultado, até que no final, Carlos Depena, que entrou no segundo tempo, fez 1-0 aos 42 minutos. O segundo com passe de Depena foi de Jean Lucas, já nos acréscimos. É o Bahia, Rizek, chegando aí a 7ª vitória em 13 partidas fora de casa esse ano, está empolgando demais o torcedor, embora tenha perdido aí o estadual, né? A gente lembra que Everaldo, atacante, que seria até o titular nessa partida, não foi para o jogo por causa de uma fratura na costela. Ratão foi quem entrou na equipe. É o Bahia animado e já se preparando para mais uma decisão no domingo pela Copa do Nordeste. Fazia muito tempo que o Criciúma não entrava em campo, né? É. O Criciúma tem jogado pouco por causa disso. Com certeza atrapalha no ritmo de jogo, né? Mas, O último jogo tinha sido a goleada sobre o Vasco, não foi? Exato. 4-0 em São Januário, né? Exatamente. Exatamente, não entrava em campo. E assim, a gente está vendo mais imagens da partida, Renan. A gente estava debatendo sobre os times que têm jogado o melhor futebol do Brasil. Você coloca o Bahia nessa categoria? Eu acho que depois da final do Campeonato Baiano, o Bahia conseguiu se encontrar, né? E os jogadores, sobretudo de meio campo, conseguiram sim essa liga, né? Eu acho que o meio-campo do Bahia, sim, eu coloco aí no top 3 do Brasil. A gente percebe que são jogadores que estão muito entrosados e têm uma qualidade técnica que a gente não questiona. Isso não estava acontecendo, havia toda uma expectativa para que esse meio-campo do Bahia funcionasse, mas agora, nesse início de Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, a gente já começa a perceber. O que mais do jogo você conta pra gente? Quantos melhores momentos estão na tela? Olha só, eu acho que o Bahia teve uma produtividade que não chegou a contento, né? Porque o Bahia está num momento muito bom, né? De conseguir os resultados. O jogo lá em Criciúma, o Bahia teve até algumas oportunidades, no entanto, faltou, né, a efetividade no primeiro tempo, e isso só veio aparecer de fato no segundo tempo. Eu acho que a ausência do Everaldo também pode ter sido sentida, né? Um jogador que tem feito bem ali a função de falso 9, inclusive, às vezes fazendo o pivô, mas também articulando as jogadas. No entanto, é um Bahia que tem um banco de reservas que está funcionando demais, né? O Carlos Depena, também o Biel tem um protagonismo muito grande, ele tem participação, inclusive, nos gols contra o Criciúma. Então, o Bahia tem usado sim dessa arma. O próprio Rogério Ceni fala da importância desses jogadores, da efetividade deles, quando entram no segundo tempo no tricolor. A gente debateu nessa semana sobre o estadual na Bahia. O Vitória saiu grandão, né, cara? Porque Verdade.
superou o rival, foi melhor do que o rival nos 2 jogos, tanto no Barradão como na Fonte Nova, já não tinha perdido pelo estadual na fase anterior. E aí o Rogério sai chamuscado porque, não conseguiu entender a importância da rivalidade, não conseguiu superar o rival na final, com muito mais investimento. Aí a coisa vai tomando o seu ritmo nos pontos corridos, na Copa do Brasil. Bahia está nas cabeças do brasileiro, avança na Copa do Brasil e o Vitória já sofrendo no brasileiro, já trocou de treinador, sofrendo no brasileiro e eliminado pelo Botafogo. Tem uma informação, assim, o pessoal que trabalha no Bahia, fica sempre essa expectativa, né, de que o Bahia, por ser um time do Grupo City, na janela vai derramar muito dinheiro para contratar muitos jogadores. Não vai ser isso que vai acontecer nessa janela. O elenco do Bahia está praticamente fechado, salvo algum problema de última hora com algum jogador, e aí o Bahia teria que fazer uma reposição ou outra e tal. Mas o Bahia já trouxe o Iago, lateral esquerdo, que vai jogar na janela, vai vir na janela. Estava na Alemanha, começou no Inter, e o Rogério tem usado o Juba hoje na lateral esquerda, que nem é um jogador dessa posição, acabou se adaptando bem e tal. O Juba começou lá, depois, aí foi pra frente, esporte, muito bom ofensivamente, aí virou meia. Virou meia, isso. E aí vai estar trazendo o Iago, que provavelmente vai disputar essa posição e vem para ser titular, obviamente. E aí o Bahia teria uma dupla de laterais muito forte, o Arias e o Iago. E o Acevedo, o volante que ano passado terminou muito bem, foi um dos poucos destaques do Bahia naquela luta contra o rebaixamento, se machucou. Aí esse ano não voltou. Então, assim, são 2 jogadores que o Rogério vai ter a partir de agora na janela também para dar uma encorpada no elenco. Então, assim, como eu abri o programa destacando o Bahia, eu acho que assim, o Bahia vai subir bastante ainda. Eu estou levando muita fé no Bahia nesse segundo semestre. Fala do sua generosidade de 10 favoritos ao título, o Bahia está entre os 10? Bahia está, óbvio que o Bahia está. E ele falou sobre a questão do meio campo do Bahia. O que me chama a atenção é que o Cauli ainda não é aquele Cauli ainda do ano passado? Da temporada passada. Porque agora que o Cauli realmente começar a jogar... Agora está dividindo o protagonismo também, né? Para mim, o Jean Lucas hoje é o jogador do Bahia. O Cauli muitas vezes está jogando no segundo atacante. Exatamente. Às vezes ele joga no atacante. O jogo contra o Botafogo... Tem muita gente boa ali, né? Então, isso até para o time... E está jogando de uma forma diferente. A gente já falou aqui, né, em outros assuntos. Cadê os pontas do Bahia? Não tem. Uma forma diferente. Tem que ir azeitando. Totalmente diferente. Devagar. O Depena foi uma ótima pensada do Inter, que não estava sem espaço. Jogador técnico, bom meio-campo para entrar, que tem a ver com o mesmo estilo, que o Ceni chegou a falar em algumas coletivas, né? Para mexer, muda muita característica. Basicamente é um time leve, todo mundo joga. O Depena entra nessa. Viu o gol ontem, a chapada dele de canhota? O jogo contra o Botafogo, no Newton Santos, foi muito interessante ver o Bahia jogar, porque o Everaldo começou como titular. Só que aí você imagina o Everaldo como centroavante. E, na verdade, ele começou do lado para fazer diagonal. E o Tassiano do outro lado fazendo diagonal. E o Cauli entrando, sendo o jogador mais solto ali. E o Everton também, Ribeiro, o Jean Lucas e o Caio Alexandre no meio. Agora o Jean Lucas é brincadeira que está jogando. E o Caio Alexandre também que está jogando. Todo mundo joga muita bola, cara. Que força que E o Everaldo tem muita força física, cara. O Everaldo volta, que aí você não precisa botar o Cauli para ficar voltando. Então, várias vezes o Everaldo marca o lateral. Exato. E o Arias também, né? Que é o lateral. Tá muito bem, cara. Muito bem. Que o Bahia vai sentir falta. Você vê que são movimentos de olhar o elenco, o que eu preciso, ir lá buscar. E o Rogério é um técnico que faz os times jogarem, ele gosta de futebol. O Rogério não é aquele técnico que vai jogar fora, tanto que a gente viu os números agora do Bahia jogando fora de casa, são números muito bons. Porque não é aquele técnico, vou jogar por uma bola, vou segurar. Não, ele joga o jogo. Ontem, na linha do que disse o Renan, apesar de 2-0 parecer uma classificação confortável, né? Já tinha vantagem de 1-0, aí ganha fora de casa de 2-0. O Rogério, como o Renan, acha que poderia ter dado mais à equipe tricolor ontem, em Criciúma. Dá uma olhada. Eu acho que era previsível, né? Aqui é sempre complicado jogar. Eu joguei como atleta várias vezes aqui, sempre foi muito difícil, pressão da torcida, estádio mais justo, né, com o campo. Começo, acho que um pouquinho pressionado nós tivemos, depois a gente se soltou, fez boas combinações de passe, tivemos boas oportunidades de gol. Não fizemos, no segundo tempo finalizamos pouco ao gol, ensaiamos o momento de finalizar e não conseguimos, sofremos, mas no final levamos a classificação, passamos para as oitavas, atingimos nosso objetivo. Esperamos que a gente consiga se manter sem mais lesões, né? E as dificuldades, elas estavam no pacote já. Nós sabíamos, falamos lá que a vantagem tinha sido muito curta e que seria um jogo difícil. É uma equipe super bem montada, uma equipe que o Tencati está aí há muito tempo já trabalhando nesse time. Eu sabia da dificuldade, mas a gente suportou bem também no momento de pressão. Não cedemos tantas oportunidades, teve aqueles lances
impedimento, que chamou pênalti, não pênalti ali, que a bola pega na barriga do Arias. E de resto, acho que a gente teve bom controle de jogo, boas combinações de passe, só não tivemos um timing correto para a finalização. Acho que isso faltou um pouquinho no dia de hoje. Renan, peço aqui as suas considerações finais sobre a classificação do Bahia. Aí o que vocês já estavam discutindo, a gente fala muito aqui, né? A imprensa também, de um modo geral, perguntava ao Rogério Ceni sobre as funções do meio-campo tricolor. E é exatamente nessa toada de vocês aí, a versatilidade desses caras, né? Não tem aquele jogador que é destruidor, ele fala muito isso. Tem jogadores que cumprem as funções na fase defensiva e na fase ofensiva. Então, há muito, né, esse ajuste, né, de posicionamento. Só que ele já falou, né, ninguém pode deixar de fazer a função, senão há um espaço ali, facilita. Só trazer também mais informações sobre as laterais do Bahia, né? O Juba, ele de fato, ele se consolidou na lateral esquerda, foi para a 8ª partida consecutiva jogando na lateral esquerda. Foi perguntado, inclusive, sobre a chegada do Iago Borduc, né? E aí, você vai voltar lá no meio para frente? Ele falou, olha, o que precisar, eu estou aí. Foi mais ou menos nessa linha que o Juba falou. E o Santi Arias, que está muito bem também, lateral direito do Tricolor, foi convocado pela seleção da Colômbia, Rizek, para os amistosos da pré-Copa América, aí, né? Gilberto e Cicinho são as opções para Rogério Ceni, reforçando aqui que o entusiasmo da torcida é muito grande, muitas camisas do Bahia nas ruas, eu pude perceber hoje, e o Tricolor se prepara aí para outra decisão no domingo na Fonte Nova, em jogo único, faz a semifinal contra o CRB, que também se classificou na Copa do Brasil, passando pelo Ceará. Portanto, são dois times, né, empolgados, e temos aí, quem sabe, promessa de um jogo muito bom na Arena Fonte Nova. Eu volto com você. Obrigado, Renan. Grande abraço para você e a todos na querida Salvador. Valeu. Até a próxima. Você vê a qualidade do Bahia. O Gilberto hoje é reserva no elenco do Bahia, o lateral direito. Que veio do Benfica. Jogador que hoje joga em vários times do Brasil aí, cara. Assim, hoje é reserva no Bahia, vai ter essa chance durante a Copa América, né, de suprir a ausência do Santi Arias. É um elenco, cara, que na mão do Rogério, que já fez bom trabalho lá atrás com Fortaleza, foi campeão brasileiro com o Flamengo. Eu tô levando fé no Bahia, cara. Não sei se vai ser campeão ou não, mas Eu falei do estadual. vai brigar na parte de cima, cara. Muito. Porque em outros momentos da história do clube, ou dos clubes brasileiros, quando você perde um estadual para o seu rival, é comum que dirigentes tomem decisões com o fígado. Como é que pode perder? E aí você pune o técnico em vez de pensar friamente no futuro da sua equipe. Verdade. Então, assim, seria comum a vários clubes que agem mais com o fígado, que não tem essa visão empresarial. Pô, perdeu do Vitória, brigou para não cair no ano passado. Subiu agora. Aí escapou na última rodada, né? Aí perde do Vitória o estadual, com muito mais investimento. A torcida pé da vida pela situação. Aquele comentário de que o técnico não leu a rivalidade. Troca, manda embora e traz outro. Com a cabeça mais empresarial, não estou dizendo que todas as empresas agem assim, mas elas tendem a pensar mais no bolso, e com o bolso você toma decisões mais frias. Quantas vezes a gente imaginou que o Luiz Castro fosse ser demitido no Botafogo? Sim. Por campanhas ruins nos estaduais. Sim. Eu falei pra você, o Cruzeiro troca bastante de técnico, eu sei, mas... Depois do Luiz Castro, o Botafogo até que trocou muito de técnico. Mas no caso do Luiz Castro, é esse caso. Não se classificou para as finais do estadual, né? Sim. E tem time que é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e demite o técnico. Isso aí. Essa com fígado também, né? Bem pensado. E muito fígado, né?